de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Elas se prostraram à entrada do templo, da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar. Olha os posicionamentos que elas tiveram. E dos líderes de toda a comunidade. E disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Zelofehade. Por quê? Olha a reivindicação delas. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse assim. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofehade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Olha que coisa, Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Olha que coisa tremenda da parte do Senhor, a obra que Deus queria fazer através das filhas de Zelofehade. Então, irmãos, as filhas de Zelofehade eram mulheres que foram criadas por Zelofehade com integridade. Ele não tinha filhos homens, mas ele criou as filhas dele muito bem. Os estudos dizem que elas cresceram na presença do Senhor e elas se aprofundaram na presença do Senhor. Então, um dos passos para que nós tenhamos êxito na nossa vida, crescer na presença. É verdade. Irmãos, elas não se posicionaram daquela forma porque simplesmente eram 5 mulheres. Não. O diferencial delas é que elas tinham algo de Deus na vida delas. Elas se aprofundavam nas coisas de Deus. E Zelofehade preparou as filhas dele dessa maneira. E na hora exata, no tempo oportuno, eu entendo que no Kairós de Deus, elas se posicionaram corretamente, porque a palavra de Deus diz que elas foram diante das autoridades de Moisés, Eleazar. Imagine, agora nós vamos... Imagine, queridas, elas, 5 mulheres, e olha, um ponto, a unidade, 5 mulheres, aquelas irmãs que puseram ser desunidas, muita mulher junto. O que se fala das mulheres juntas? As mulheres hoje brigam, que mulher é o quê? Rival, é uma mentira, mulher. Nós não somos rivais umas das outras, nós somos amigas. E nós vivemos comunhão. Então, essas mulheres, elas eram 5, elas tinham o mesmo pensamento. Sabe por quê? Porque na hora que elas precisaram mostrar a unidade, elas foram as 5 juntas diante de Moisés. Então vamos lá, gente, imagina, uma causa na justiça. Se tem pessoas com causa na justiça aqui, aleluia, Deus vai liberar. Amém. Aleluia, Deus vai mexer os papéis lá. Amém. Se posicione diante do Senhor. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Em nome de Jesus. Então, elas 5, elas foram diante da autoridade, das autoridades, reivindicar. E olha que coisa tremenda, elas foram com o mesmo pensamento. Não tinha divisão ali, mulheres. Meu Deus! Irmãos, para nós avançarmos, para nós conquistarmos, Aleluia! nós temos que ter o mesmo pensamento. É verdade, Jesus. Sabe, aqui na igreja, nesse café, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, o movimento aonde Deus te coloca. No teu local de trabalho, talvez você trabalhe com uma equipe de mulheres, seja uma líder no teu trabalho, lidere até homens. Ativa neles a unidade, na tua equipe. Aleluia. Sabe por quê? É dessa maneira que Deus começa a trabalhar no nosso meio. E quando Deus
Deus trabalha é diferente. E olha que coisa tremenda. 5 mulheres juntas, 5 mulheres com potencial tremendo. Irmãos, não é diferente aqui. Hoje nós separamos esse sábado. Às vezes a gente vem correndo para a igreja, né? Mas olha só, vamos separar um tempo para papai ministrar conosco. Esquece tudo lá de fora. Esquece. É um tempo onde a tua mente tem que estar descansada para ouvir os direcionamentos do Pai. Hoje nós sabemos que esse abençoado aqui, né, nosso celular, dá licença, ele é um instrumento de trabalho, mas também é um canal de distração. Quem aqui não pegou o celular uma vez e foi fazer alguma coisa, quando você vai 1 hora no celular? E aí a gente não consegue ficar 1 hora lendo a Bíblia, nem orando 5 minutos, 10 minutos. Já parou para orar de 5 minutos? É difícil, hoje ora 3 minutos. E nós precisamos ter esse entendimento daquilo que é importante, separar um tempo para Deus ministrar conosco. Senão, nós vamos ficar marcando passo na nossa vida. Não é tempo de marcar passo, é tempo de avançar. Aleluia. É tempo de nos posicionarmos com sabedoria. E hoje, a pastora muito bem aqui fez menção, né, desse mês de abril, que é o mês mundial da conscientização do autismo. Nós falamos também de violência da mulher. Não sei quantos viram essa semana, queridos, teve em um dia, eu acho que 5 mulheres morreram vítimas de violência. Quando a gente começa a acompanhar essas estatísticas, é triste. Não vou muito longe. Uma amiga me ligou ontem, hoje também, levou um soco do companheiro, se diz pastor, mas está talvez no período de desequilíbrio, e estava perseguindo ela. E ela já lançou medida protetiva contra ele. Nós estamos num tempo em que nós só precisamos nos posicionar. Não estou falando, queridas, de feminismo, não, tá? Nada disso. Estou falando de posicionamento de mulher de Deus, onde vai nos fazer chegar em níveis maiores, níveis diferentes. As filhas de Zelofeade, cada uma delas tinha os nomes, e os nomes delas tinham significado. E eu vou ler para não me perder, porque eu tenho certeza que o significado desses nomes fizeram a diferença na vida delas. O teu nome tem um significado. Quem sabe o significado dos nomes aqui do seu nome? Quem? Esqueceu? É importante porque é diretamente ligado à nossa vida, àquilo que a gente carrega, ao chamado, ao ministério, aquilo que às vezes você tem algo que você nem sabe como que você é daquela forma. Meu Deus! Mas é aquilo que você carrega, que foi dado pelo nome. Então, as filhas de Zelofeade, o nome de Macla, ou Maalá, era confiança. Olha só, confiança. Noa era determinação. Ogla não anda com os pés amarrados. Olha que coisa tremenda. Milca era autoridade e Tirza era prazer. E eu fiquei pensando, imagina, queridas, essas 5 mulheres juntas diante das autoridades. Meu Deus! Aleluia! Muito tremendo! Elas se uniram e elas carregavam isso. Elas carregavam essa autoridade, essa confiança. Elas eram livres, os pés não estavam amarrados. Quantas vezes, mulheres, nós somos inseguras? Sabe? Nós temos uma dependência emocional, às vezes, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido. Falamos de relacionamentos saudáveis. Você precisa prestar obediência ao seu marido. Sim, né? Nós temos que ser mulheres sábias. Porém, dependência emocional te leva à paralisia. E você começa a não ter a tua identidade. Então, olha só. 5 mulheres do passado. Zelofeade, a geração dele foi aquela que estava no deserto, 40 anos. E ele morreu no deserto.
Ele morreu no deserto. Mas as filhas dele alcançaram a terra prometida. Mas olha só, elas, gente, poderiam não entrar, não herdar a terra. Se elas não se posicionassem, elas não iam herdar aquilo que era direito delas. Aí eu quero falar com você, como tem sido o seu posicionamento diante daquilo que você precisa fazer. Você entende, a gente entende que quando elas foram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, elas entraram para o embate. Elas foram guerrear, queridas. Elas se levantaram e a palavra de Deus diz, elas se prostraram diante deles, prostraram com atitude de guerra. Meu Deus. Então, nós precisamos ter um entendimento de quem nós somos. Elas se uniram debaixo dessa força que Deus já tinha liberado sobre elas. E elas foram para a guerra. Se elas não fossem, isso é muito sério, se elas não fossem para a guerra, elas iam ficar esquecidas. Verdade. Sem terras. E sem terras, sem nada. E elas tinham direito. O nosso posicionamento, queridas irmãs, independente de qualquer coisa externa, nós precisamos ter uma identidade lá no nosso interior. Sabe por quê? O posicionamento delas eram mulheres de Deus que cresceram diante da palavra, eram estudadas, se aprofundaram, tá? Elas tinham as fragilidades delas, mas elas sabiam que elas queriam. Então a identidade delas fez com que no momento certo elas tomassem a decisão certa. Exatamente isso que nós precisamos trazer hoje. Nós precisamos entender que esse é um tempo de guerra. Eu não sei qual é a estratégia que você vai usar para guerrear. Nós falamos aqui da dinâmica, né, dos problemas. Oração, profecia, abraço. Mas você tem a tua vida diária, o teu dia a dia, o teu secreto, onde ninguém vê. É verdade. É você e Deus. E o interessante desse secreto, queridas, é que ninguém vê, mas Deus vê tudo. É verdade. Meu Deus, aleluia. Deus vê o completo. Deus não vê nada pela metade. Deus vê aquilo que você não fala, aquilo que você sente lá no profundo, aquilo que você pensa e não falou com ninguém, aquilo que quando você está lá no banheiro, você não falou nada, mas Deus vê. E é essa estratégia que nós precisamos ter, é esse mover de Deus que nós precisamos ter para viver algo diferente da parte do Senhor. Deus está nos chamando para que coisas novas aconteçam a partir do nosso posicionamento. Aleluia! É um tempo de Deus para que a igreja do Senhor, aí eu falo da igreja, se posicione de maneira certa. Esse café das amigas, pastor, eu vejo dessa maneira. É um ambiente, né, simples, singelo, mas olha como Deus trabalha aqui nesse lugar. É verdade. 5 anos de mover de Deus aqui, de acontecimentos. Quantas mulheres não chegaram aqui de uma forma, saíram de outra? Quantas mulheres não foram curadas, libertas, posicionadas? Quantas mulheres aqui não recuperaram sua identidade? Quantas mulheres aqui não foram curadas? Quantas mulheres aqui não saíram daqui com causas na justiça liberadas? É verdade, Jesus. Aleluia. E com a sua mente, o seu coração totalmente voltado para Deus. É isso que Deus tem para nós. Então, as filhas de Zelofeade, elas nos dão ensinamentos para que nós possamos entender o que nós podemos fazer. E uma coisa importante que elas falaram também aqui, que nós não podemos ter, queridas, legalidades. Legalidades é um pecadozinho oculto, escondido, que você acha que está ali quietinho. E olha o que elas falaram aqui. Elas estavam tão firmes daquilo. Eu imagino que elas, antes de irem a Moisés, elas se sentaram, tomaram um café e conversaram. O que
precisamos ter esse momento. Chama as amigas, às vezes está com um probleminha, uma luta. Vamos conversar. Conversa com uma, compartilha. Vê que ela pode te ajudar. Não fica sozinha, não. Não fica, não. Elas eram 5 lá, elas tinham. Talvez você chame para conversar até. Às vezes, gente, a gente está dentro de casa com o nosso marido. Papai falando. Dentro de casa com o nosso marido e a gente não senta nem à mesa com ele. Aí, às vezes, a gente, na hora de almoçar, tomar café, vai todo mundo para frente da televisão, ou vai ficar no celular, e a gente não senta, não toma um café, junto, sentado, conversando. Uma oportunidade rica que nós temos para conversar e para resolver problemas, para colocar as coisas no lugar. Esse dia eu estava no monte, no dia do meu aniversário. E eu gosto muito, não é religiosidade, a gente tem que ter cuidado com essa coisa de ir para monte, vou abrir aqui um parente. Monte é tremendo, eu amo. Mas só que acontece, às vezes a gente gosta muito de ir para monte, mas não tem vida com Deus no secreto em casa. É verdade. E acha que só ir para monte ajuda, resolve. Não. Monte eu tenho como um lugar que me aproxima de papai. Jesus foi, né? Guerreou lá. Jesus guerreou no monte. Então a gente tem que estar entendendo. Gente, entender o que Deus quer de nós é tremendo. É verdade. Entendeu, mulheres? Difícil. É difícil, mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nesse tempo, nessa estação. Às vezes, para a gente entrar no propósito de Deus para nós, Deus tem que dar um comando. E aí, a gente às vezes não tem força para obedecer. Queridas, Deus ele se move de maneira diferente do homem. Deus não se move no Cronos. Deus se move no Kairos. E nós, infelizmente, nós nos acomodamos muito nas coisas da terra. E aí, de repente, Deus quer virar um tempo e a gente não está nem ligado no que Deus quer fazer. Sabe quando você está insistindo numa coisa? Está insistindo, e Deus querendo mudar, e a gente não está percebendo, que Deus quer mudar. Deus quer fazer diferente. Está chegando um tempo onde Deus quer fazer diferente. Se aquelas mulheres não tivessem atentas, se elas não tivessem parado para conversar, para entender o que elas iam fazer, como é que elas iam guerrear pela causa delas, elas iam se perder. Então, um dos primeiros passos para que nós possamos ganhar algo, a nossa causa, irmãs, sentar, parar, meditar, ouvir Deus. E muitas vezes o inimigo ele é tão sujo, né, que ele hoje, a gente sabe que a depressão é a doença do século, né, o mal do século. E aí, quando eu atendi uma paciente há um tempo atrás, e ela contou essa experiência para mim, que quando a gente chega para fazer um atendimento nutricional, nós também viramos um pouco psicólogo, porque as pessoas já chegam falando assim, eu estou comendo muito por causa da ansiedade. E aí a gente já entra agindo, né, falando aquilo que Deus traz e também usando a questão profissional. E ela falou para mim que ela estava tomando um banho. Quando ela saiu do banheiro, estava enxugando o cabelo, de repente, veio sobre ela algo assim do alto, tchum! Veio um peso sobre ela. E aí, de lá para cá, ela caiu numa depressão severa. O espírito opressor veio, tinha uma legalidade. Então, as filhas de Zelofeade, elas falaram assim, olha, para Moisés. Por isso que eu digo, nós não podemos deixar legalidades em nossas vidas. Meu Deus. Não se acostume com o pecado. Elas falaram assim, queridas. Nosso pai, versículo 3, morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Por quê? Corá, o que ele fez? Ele se rebelou, se insurgiu contra Moisés. O pecado da inveja, rebelião. Então, elas foram tão bem direcionadas. Elas se prepararam para chegar diante de Moisés, diante de Deus. Por isso que elas ouviram, olha, elas têm razão. Entendeu?
a profundidade do que Deus quer fazer conosco? Amigas, nós não podemos deixar legalidades. Eu não sei o que hoje pode ser legalidade na tua vida, mas inveja, rebelião, sentimento faccioso, pode ser várias coisas, eu não sei se você sabe, mas o que eu quero despertar você é que não deixe isso criar raiz. Então elas falaram, olha, o nosso pai, ele não foi seguidor de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado. Eu entendi aqui que ele morreu de forma natural, o pecado da humanidade. Ele morreu ali no meio do povo, onde ele estava, no deserto, mas ele não cometeu o pecado de rebelião, ele não se insurgiu contra Moisés, contra Eleazar, contra Arão, ele não se levantou contra. Então o pecado da rebelião, amado, é um pecado muito sério, que nós precisamos, pecado da inveja. Às vezes a inveja ela vem, né? Você está assim e você vê uma pessoa e de repente você quer um lugar daquela pessoa. Deus tem uma unção para cada uma. Amém. Ninguém precisa querer a unção do outro. Aleluia. Deus, você tem uma unção tremenda. Você não precisa querer a unção da outra pessoa, da mulher que você admira. Deus, você tem um cabelo lindo. Você tem a tua forma natural, a tua forma específica. Cada uma é de uma forma. Cada uma tem os cabelos encaracolados. Estou vendo o cabelo delas ali é encaracolado. O da pastora já é liso, ela já é lisa. Cada um tem a sua forma, como se move. Então, nós não podemos deixar a legalidade, sabe, vir sobre nós, mulheres de Deus. Mas ele morreu natural, né? Morreu com o pecado do homem. Ele não deixou filhos. Mas por que o fato de não deixar filhos ia fazer com que a história dele desaparecesse? Gente, olha a simplicidade da coisa e a natureza que eu quero trazer você com simplicidade. O fato dele não ter tido filhos, homens, não podia. Elas se posicionaram tão bem que elas entenderam, gente, a nossa história não pode acabar aqui. A tua história não pode acabar. Talvez você esteja no momento da tua vida que você acha que tudo acabou. Não, gente. Talvez você não tenha expectativa. Alguém aqui tem planejado? O que você tem planejado para 2025? Nós estamos no 4º mês do ano. O que você tem planejado? Tem muita coisa para acontecer ainda, gente. Às vezes a gente acorda de manhã, não tem uma expectativa e não está pensando em nada para fazer, enquanto Deus tem coisas tremendas sobre nós. Enquanto Deus quer se mover de maneira diferente dentro da nossa vida, na nossa casa. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer trazer pensamentos novos, Deus quer levantar empreendedoras, e nós somos tremendas, né? Nós somos tremendas empreendedoras. Nós temos uma... Aleluia, Jesus. Irmãs, olha que coisa linda Deus me trouxe agora, que eu gosto muito de falar isso para as mulheres. Nós fomos criadas da costela, né? Nós fomos criadas da costela de Adão. Sabe o que a costela é feita? Talvez você não saiba disso ou não, mas eu vou falar. Na costela, Deus não faz nada por acaso. Na costela tem algo chamado, tem um tutano, que é que a gente fala hoje do tutano, e tem algo chamado célula-tronco. A célula-tronco hoje ela é feita para quê? Hoje, como é que os médicos usam? Ela é uma célula que é restauradora, ela é curativa, ela se regenera sozinha. A mulher tem uma capacidade tremenda de se regenerar, de se restaurar, de se fortalecer, porque nós somos feitas da costela. Tem algo tremendo. Então, gente, quando a gente fala assim dessa força que nós temos, não é coincidência. Deus nos criou com um propósito. Aleluia! Deus nos criou para fazer algo diferente nas nossas vidas.
Hoje, então nós precisamos entender. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, nós saímos deste lugar, desse café, entendendo que nós somos mulheres que se regeneram. Aleluia! Mulheres que se restauram. Não é simplesmente para gastar um dinheiro no cabelo, né? E não é simplesmente de fazer lipo e ficar linda. Tudo bem, nada contra. Mas não é simplesmente sobre a beleza externa. É algo lá no nosso interior, que nós precisamos ter algo aqui dentro, que vai transparecer. Sabe quando você chega diante de alguém e você tem aquele sentimento, aquela atmosfera gostosa que a mulher gera. A mulher, quando é uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu entendo que as filhas de Zelofehade, queridas, elas tinham algo diferente. Tinham, porque não eram mulheres quaisquer. E hoje, desse mês de abril, que nós estamos iniciando ainda um ano, eu quero despertar, porque eu fui despertada pelo Senhor para essa palavra. Tem muita coisa nova para nós fazermos ainda. Amadas, eu já sou, já tenho meus filhos, já sou vó. Deus está fazendo tanta coisa nova na minha vida, que eu estou de bobeira com Deus. Aleluia. Porque Ele quer assim, Ele quer assim. Eu entendo que Ele separou esse tempo para fazer. Por quê? Antes eu tinha que cuidar dos filhos, eu era presa a eles no melhor sentido. Hoje não, hoje eu sou livre. Os dois já são casados, abençoados, e eu já posso me movimentar na liberdade. É o tempo de Deus, é o tempo Kairos. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de liberdade. Aleluia. Recebe mesmo, queridas. Sabe, um tempo, eu estou declarando essa palavra com propriedade. Aleluia. Um tempo de liberdade de Deus na tua vida, onde você vai se movimentar a partir dos passos que Deus vai mandar. É um tempo específico, um tempo favorável de Deus. E eu quero então declarar essa palavra, deixar essa palavra com você, mulher. E eu quero encerrar aqui falando o seguinte: como você vai vencer as suas guerras? Existem batalhas que são travadas. Você tem se prostrado diante do Senhor para guerrear? Como você tem entrado nesse embate? Eu quero chamar você para essa realidade. Vamos guerrear, mulheres. Aleluia! Não deixe que a tua vida fique paralisada. Amém. Não deixe. Deus está fazendo coisas novas. Então eu quero convidar você para ficar de pé, tá, pastora? Amém. Pode ficar. Você vai ficar de pé, mulher. Se alguém nesse lugar tem alguma dor, quero convidar você que está sentindo alguma dor. Sai do teu lugar, vem aqui. Dor física. Dor física. Sai do teu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Se você tem alguma dor física, aleluia, Jesus vai trabalhar na tua vida. Aleluia. Pode vir com convicção. Pode vir com convicção, aleluia. Isso, mulheres, saiam dos seus lugares. Deus vai fazer, Deus vai operar. Mulheres que se movimentam, aleluia. Isso. Pode chegar mais para frente. Papai está aqui para fazer, para curar, para libertar. Senhor, libera, Deus, agora, Senhor. Em nome de quero pedir para as mulheres de oração desse lugar erguerem suas mãos. Mas quem está aqui na frente agora, aleluia. Nós vamos orar, Senhor. Feche teus olhos, você que está isso. Podem vir, mulheres. Podem vir, glorifique. Pedi para o irmão do teclado, pastor. Me ajude aí em nome de Jesus. Senhor, tu tens liberdade aqui para curar agora. Senhor, tu tens liberdade para operar milagres agora. Senhor, eu não sei, ó Pai, qual a enfermidade física da tua filha, mas nós queremos liberar agora um decreto de cura. Senhor, entra agora, Pai, no corpo, nas entranhas, nos ossos, na mente, ó Pai, nas artérias, aonde tem tido dor, aonde tua filha tem sido, ó Pai, incomodada, preocupada. Eu declaro agora, recebe a cura, debaixo da autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar sobre a tua ungida agora, toda dor nas articulações.
Aleluia, eu declaro, Senhor, em teu nome, Senhor, a tua palavra diz que tu curaria enfermos. Então agora eu peço que tu tire minhas mãos, coloque as tuas mãos sobre a enfermidade, Pai, da tua filha. Essa enfermidade não é tua, ela não te pertence. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tentado paralisar você, toda dor, em nome de Jesus, toda dor, tuas filhas, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Tu és o Jesus que cura, aleluia. Jesus opera milagres a tua filha. Vai, não as minhas mãos, tira essa dor, sai agora, arranca essa enfermidade, toda a estrutura maligna, vai, tudo aquilo que tem tentado de alguma forma impedir o avanço dela, impedir o crescimento do teu nome, das enfermidades, do teu sangue, saia, em nome de Deus, da vitória, em nome do teu filho Jesus Cristo, exatamente, Senhor, trabalha, Deus, trabalha, vai, eu faço menção agora, eu ativo milagre, vai, um milagre na vida da tua filha, um milagre em nome de Jesus, aleluia. Deus, tu és poderoso. Senhor, tu és me trazer mais recursos. Eu quero fazer menção agora. Toda e qualquer célula, toda e qualquer alteração sanguínea, toda e qualquer alteração alterada, cura nesse lugar. É uma dádiva, Pai, de cura. É uma dádiva de níveis glicêmicos normalizados. Níveis glicêmicos normalizados, toda a gordura do fígado, toda a gordura arterial, toda a pressão arterial alterada, seja tirada agora em nome de Jesus. Oh, Senhor, é o poder do teu sangue. Oh, Deus, porque tu és poderoso, Senhor. Senhor, eu declaro sobre o interior da tua filha, sobre o interior dela, uma cura. Toca agora nos pés, nos joelhos, nos artérios, nos lombos, toda dor na coluna.